Ovos, 7 perigos e o único método para a longevidade. Poucos alimentos são tão elogiados quanto os ovos. Frequentemente aclamados como um pilar nutricional, muitos os incluem na rotina diária, especialmente aqueles na melhor idade, em busca de uma alimentação equilibrada e de uma fonte de nutrientes poderosa. No entanto, o que a vasta maioria das pessoas desconhece é que, apesar de seus inegáveis benefícios, o modo como preparamos e consumimos ovos pode, surpreendentemente, minar nossa vitalidade de forma sutil. Sim, essa fonte popular de proteína e vitaminas esconde armadilhas que, se ignoradas, têm o potencial de gerar consequências alarmantes para a sua saúde a longo prazo. A verdade é que grande parte da população mundial comete erros diários ao lidar com ovos, muitas vezes por falta de informação, sem sequer imaginar os perigos ocultos que essas práticas corriqueiras podem trazer. Não se trata de uma simples falha culinária inofensiva, mas de equívocos substanciais que podem elevar drasticamente o risco de complicações sérias e impactar sua qualidade de vida. Imagine que um gesto comum, repetido à mesa no café da manhã ou em outras refeições, possa, com o tempo, contribuir para o surgimento de problemas cardíacos crônicos, acidentes vasculares cerebrais devastadores e, em casos extremos, até mesmo situações de falecimento inesperado, especialmente em indivíduos mais velhos, cujo corpo é mais vulnerável. A negligência a esses detalhes pode ter um custo sanitário e pessoal elevadíssimo, mas há uma excelente notícia. É perfeitamente possível desfrutar dos ovos com toda a sua riqueza nutricional, enquanto evita esses desfechos preocupantes. Este vídeo tem a missão de trazer à luz os 7 equívocos mais críticos que as pessoas frequentemente cometem, revelando o impacto adverso e as razões científicas por trás de cada um. Além disso, apresentaremos um método de preparo inovador, validado por extensas pesquisas, que transformará sua forma de lidar com este alimento tão versátil, garantindo total segurança, maximizando a absorção de nutrientes essenciais e preservando o sabor autêntico. Você descobrirá as técnicas precisas para que os ovos se tornem, de fato, um verdadeiro aliado da sua saúde e longevidade. Para começar, quero convidar você a se conectar verdadeiramente com a mensagem central deste conteúdo. Nosso mantra para este vídeo é: eu nutro meu corpo com sabedoria e cuidado, escolhendo saúde e bem-estar a cada refeição. Sinta essa afirmação, internalize-a e, se ela ressoar profundamente com você, deixe um comentário abaixo, digitando o mantra. Sua participação não apenas fortalece nossa comunidade, mas também ajuda a espalhar o conhecimento vital para que mais pessoas possam se beneficiar. Prepare-se agora para questionar seus hábitos e descobrir se o seu consumo de ovos é tão seguro quanto você imagina. Para realmente compreender o impacto dos ovos em sua vida, é fundamental refletir sobre seus próprios hábitos. Não há julgamento, apenas um convite à autoanálise. Pense honestamente. Primeira pergunta: quantos ovos você consome em uma única semana? Seja 1, 2, 7 ou mais, sua resposta nos dá uma pista importante sobre sua rotina alimentar. E aqui vai a segunda. Você já sentiu algum desconforto digestivo sem causa aparente depois de ingerir ovos? Sintomas como inchaço, azia ou mal-estar podem ser sinais de que algo não está funcionando como deveria, ou que você pode estar cometendo um dos erros que vamos detalhar. Queremos muito ouvir suas respostas e aprender com suas experiências. A seção de comentários é um espaço valioso para essa troca. Nossa equipe está atenta, lendo cada mensagem e se esforçando para responder com orientações e conselhos adaptados às suas necessidades. Sua participação fortalece nossa comunidade e ajuda a espalhar o conhecimento. Seu comentário pode não apenas ajudar a você,
mas também inspirar e auxiliar outros que enfrentam desafios semelhantes. É através dessa interação que construímos um ambiente de aprendizado e apoio mútuo. Agora que você já começou a refletir sobre seus hábitos, prepare-se para o primeiro dos 7 equívocos críticos que as pessoas cometem com os ovos. Você vai se surpreender com o que muitos fazem, sem saber, antes mesmo de pensar em cozinhar. O primeiro erro que muitos cometem, muitas vezes com a melhor das intenções, é também um dos mais perigosos: limpar os ovos antes de os guardar. Pode parecer higiênico, mas essa ação comum desfaz a principal defesa do ovo contra invasores indesejados. A casca do ovo é mais do que uma simples camada protetora. Ela é coberta por uma película natural, uma espécie de barreira invisível chamada bloom, ou cutícula. Esta camada é a primeira linha de defesa do ovo, selando os poros microscópicos da casca e impedindo que bactérias e outros contaminantes penetrem no interior. Ao submeter os ovos à água, especialmente água fria, você está, na verdade, eliminando essa proteção crucial. Estudos científicos comprovam a vulnerabilidade que surge com essa prática. Uma pesquisa do Serviço de Pesquisa Agrícola do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, revelou que ovos que foram limpos antes do armazenamento apresentaram uma taxa 35% maior de invasão bacteriana em comparação com aqueles que não foram lavados. Outras investigações aprofundadas detalham como bactérias perigosas, como a Salmonella enteritidis, podem infiltrar-se em ovos lavados em menos de 24 horas, transformando um alimento seguro em um vetor de risco. O mecanismo por trás disso é fascinante e alarmante ao mesmo tempo. Quando a casca de um ovo é exposta à água fria, ela se contrai ligeiramente. Essa contração pode criar um efeito de pressão negativa dentro do ovo, que atua como um aspirador, puxando a água e quaisquer micro-organismos presentes na superfície da casca diretamente para o seu interior. É como se você estivesse, inadvertidamente, injetando bactérias no alimento que pretende consumir. Então, qual é a abordagem correta? É simples e eficaz. Primeiro, jamais limpe os ovos antes de guardá-los. A menos que haja sujeira visível, não é necessário. Se houver resíduos, como terra ou fezes, escove suavemente a sujeira com um pano seco, uma escova macia ou até mesmo uma lixa fina, evitando o uso de água. Segundo, lave os ovos apenas imediatamente antes de usar e com uma condição importante. A água deve estar aproximadamente 11 graus Celsius mais quente que o ovo. Essa diferença de temperatura ajuda a manter a pressão interna do ovo estável, prevenindo a entrada de bactérias. Terceiro, armazene os ovos na sua embalagem original, em uma prateleira interna da geladeira, onde a temperatura é mais constante e fria, longe da porta, que será o tema do nosso próximo erro. Ao adotar essa prática simples, você não só prolonga a frescura dos seus ovos em até 3 semanas, mas, o mais importante, reduz o risco de contaminação bacteriana em até 80%. É uma pequena mudança que traz um enorme benefício para a sua saúde e segurança alimentar. Capítulo 4. Erro número 6. Armazenar ovos na porta da geladeira. 400 palavras. Continuando nossa jornada pelos equívocos comuns que comprometem a segurança dos ovos, chegamos a uma prática quase universal em muitas casas: guardar os ovos na porta do refrigerador. Parece conveniente, certo? Afinal, muitos eletrodomésticos já vêm com compartimentos específicos ali. Contudo, essa localização, longe de ser ideal, é um dos piores lugares para conservar seus ovos. A porta da geladeira, por ser a parte mais acessada e, consequentemente, a que mais abre e fecha, está sujeita às maiores variações de temperatura. Cada vez que a porta é aberta, o ar frio escapa e o ar ambiente, mais quente, adentra, criando um ciclo constante de aquecimento e resfriamento. Essas oscilações térmicas não apenas diminuem a qualidade dos ovos,
mas também aumentam significativamente o risco de proliferação bacteriana. A ciência corrobora essa preocupação. Um estudo publicado no Journal of Food Protection monitorou a temperatura de diversos pontos dentro de refrigeradores domésticos e revelou que a porta pode experimentar variações de até 8 graus Celsius, equivalente a 15 graus Fahrenheit, em um único dia. Pesquisas adicionais indicam que ovos mantidos sob essas condições instáveis perdem sua frescura 40% mais rapidamente. Mais alarmante, o potencial de desenvolvimento de bactérias como a salmonela aumenta em 25% nesses ovos, devido ao que os cientistas chamam de ciclos térmicos. Esse mecanismo de thermal cycling funciona da seguinte maneira: as mudanças de temperatura podem causar pequenas expansões e contrações na casca do ovo, fragilizando sua estrutura e facilitando a entrada de micro-organismos. Além disso, as temperaturas mais elevadas, mesmo que por curtos períodos dentro da porta, oferecem um ambiente mais propício para o crescimento e a reprodução de bactérias que podem estar presentes na superfície do ovo ou que penetraram a casca. Isso acelera a deterioração e eleva o perigo de contaminação. A solução é simples e exige apenas uma pequena mudança de hábito. Sempre conserve os ovos em sua embalagem original. A caixa de papelão não só protege os ovos contra odores e umidade, mas também atua como uma barreira adicional contra as flutuações de temperatura. Coloque essa embalagem em uma prateleira central ou inferior, na parte de trás da geladeira. Essa é a área mais fria e estável do aparelho. Ao adotar essa estratégia, você não só estende a vida útil de seus ovos por mais 2 a 3 semanas, mantendo sua qualidade por mais tempo, mas também reduz drasticamente a possibilidade de doenças transmitidas por alimento. É um ajuste pequeno para uma diferença substancial na segurança e conservação do seu alimento. Agora, vamos falar sobre um erro que acontece no calor da cozinha, literalmente. Muitos de nós, sem pensar, usamos colheres, espátulas ou batedores de metal para preparar ovos. Embora pareça inofensivo, este hábito pode deflagrar reações químicas indesejáveis que alteram a composição dos seus ovos, transformando componentes saudáveis em substâncias potencialmente prejudiciais. O problema reside na interação entre certos metais, como o alumínio e o ferro fundido não revestido, e os componentes internos do ovo. A clara do ovo é rica em enxofre. Quando aquecido, o enxofre pode reagir com o metal da panela ou do utensílio, formando sulfeto de hidrogênio. Esse composto não só é responsável pelo odor característico de ovo passado ou excessivamente cozido, como também contribui para um problema mais sério, a oxidação do colesterol. Pesquisas científicas têm lançado luz sobre essa questão. Um estudo relevante publicado no Journal of Agricultural and Food Chemistry demonstrou que ovos preparados com utensílios de alumínio continham uma concentração 23% superior de colesterol oxidado em comparação com aqueles cozidos em superfícies não reativas. Além disso, análises subsequentes apontaram para um aumento de 15% nos marcadores de colesterol LDL oxidado no sangue de indivíduos que consumiam ovos preparados regularmente com instrumentos metálicos, sugerindo um impacto direto na saúde cardiovascular. O mecanismo é claro. A presença de íons metálicos liberados pelos utensílios atua como um catalisador, acelerando o processo de oxidação lipídica. Isso significa que o colesterol, naturalmente presente na gema, que é crucial para diversas funções corporais quando está em sua forma íntegra, pode ser modificado para uma forma oxidada. O colesterol oxidado é considerado mais aterogênico, ou seja, com maior potencial para contribuir para a formação de placas nas artérias, aumentando o risco de problemas cardiovasculares. A solução para este equívoco
é simples e eficaz. Opte por utensílios de cozinha fabricados com materiais não reativos. Espátulas e batedores de silicone, madeira ou plástico de alta qualidade são excelentes escolhas. Eles são inertes e não interagem quimicamente com os alimentos, garantindo que a composição dos seus ovos permaneça inalterada. Se você possui panelas de ferro fundido, certifique-se de que estejam bem curadas ou temperadas, criando uma camada protetora natural. Para panelas de aço inoxidável de alta qualidade, o risco é significativamente menor, mas ainda assim, é prudente usar utensílios não metálicos para mexer e servir. Ao adotar essa prática, você contribui para a redução da formação de colesterol oxidado em até 30%, mantendo os ovos como uma fonte nutricional benéfica. Além disso, seus ovos manterão sua cor vibrante e sabor genuíno, sem os tons esverdeados ou odores que podem indicar reações indesejadas. É um passo significativo para um consumo de ovos mais seguro e saudável. Um equívoco persistente e perigoso, especialmente para os amantes de gemas macias ou receitas que usam ovos não cozidos, é o consumo de ovos crus ou apenas levemente aquecidos sem a devida atenção. Embora a ideia de uma gema líquida ou um molho cremoso à base de ovo seja tentadora, essa prática pode expor você a riscos significativos de saúde, principalmente a contaminação por bactérias patogênicas. A maior preocupação aqui é a salmonela, uma bactéria que pode estar presente dentro de ovos, mesmo antes de a casca ser quebrada. Dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, indicam que, estatisticamente, 1 em cada 20.000 ovos pode conter Salmonella enteritide. Embora a incidência possa parecer baixa, o risco de infecção não deve ser subestimado, especialmente para populações vulneráveis como idosos, crianças pequenas e pessoas com sistemas imunológicos comprometidos, para quem uma infecção por salmonela pode ser bastante grave ou até fatal. Mas a salmonela não é a única ameaça. Um estudo da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, EFSA, identificou 7 espécies de bactérias patogênicas distintas que podem ser encontradas em ovos crus ou inadequadamente cozidos, incluindo tipos de E. coli e Campylobacter. Uma pesquisa notável da Universidade de Minnesota revelou que a Salmonella enteritidis tem a capacidade de se multiplicar ativamente dentro do ovo, mesmo quando este ainda está intacto em sua casca, especialmente se armazenado em temperaturas ambientes ou flutuante. O mecanismo é simples. As bactérias, uma vez dentro do ovo, encontram um ambiente rico em nutrientes e podem se proliferar rapidamente. O cozimento adequado é o método mais eficaz para eliminar esses patógenos. Quando o ovo não atinge uma temperatura interna segura, geralmente acima de 71 graus Celsius para a gema e a clara, as bactérias podem sobreviver e causar doenças transmitidas por alimentos, com sintomas que variam de náuseas, vômitos e diarreia severa a febre alta e, em casos raros, complicações que exigem hospitalização. Felizmente, existem alternativas seguras para desfrutar de ovos com a textura desejada, sem comprometer a sua saúde. A primeira e mais simples é optar por ovos pasteurizados. Esses ovos passam por um processo suave de aquecimento que elimina 99,9% dos patógenos, enquanto preserva a maioria de seus nutrientes e a capacidade de serem usados crus em receita. Eles são uma excelente escolha para maioneses caseiras, molhos holandeses ou qualquer preparo que não envolva cozimento completo. Para aqueles que apreciam a gema mole, uma técnica culinária bastante segura é o cozimento sous vide. Cozinhar ovos a uma temperatura de 63 graus Celsius, 145 graus Fahrenheit, por 45 minutos,
garante a eliminação de bactérias sem que a gema se solidifique, resultando em uma textura incrivelmente cremosa. Se preferir métodos mais tradicionais, certifique-se de cozinhar os ovos até que a gema e a clara estejam completamente firmes. Aderir a essas precauções simples reduz drasticamente a possibilidade de infecções transmitidas por alimentos e suas potenciais complicações, permitindo que você desfrute dos ovos com total tranquilidade. Dando continuidade aos hábitos que podem comprometer a segurança dos seus ovos, chegamos a um gesto tão automático que poucos param para questionar: a maneira como os quebramos. Quebrar ovos na borda de uma tigela ou de qualquer superfície irregular, apesar de ser uma prática difundida, é um erro significativo que pode levar à contaminação e prejudicar a qualidade do seu alimento. Ao chocar o ovo contra uma quina, você cria uma fissura desigual. Essa borda afiada age como uma dobradiça, empurrando pequenos fragmentos da casca para dentro do conteúdo do ovo. A casca do ovo, embora pareça limpa, abriga uma infinidade de bactérias em sua superfície externa. Dessa forma, quando esses pedaços se desprendem e caem no alimento, eles arrastam consigo esses micro-organismos diretamente para a clara e a gema, onde podem se multiplicar. A evidência científica confirma essa preocupação. Um estudo do Institute of Food Technologists demonstrou que a técnica de quebrar ovos na borda de um recipiente resulta em 3,5 vezes mais estilhaços de casca no alimento e aumenta a transferência de bactérias em até 34%, em comparação com métodos alternativos. Uma análise mais minuciosa, realizada microscopicamente, estimou que essa prática transfere aproximadamente 1.000 células bacterianas para cada ovo, um volume considerável para um alimento que será consumido. O mecanismo é simples. A quebra irregular facilita não apenas a entrada de pedaços contaminados, mas também o contato direto da superfície externa, rica em bactérias, com o interior comestível do ovo. É uma porta aberta para patógenos que você, sem querer, está criando. A maneira correta e segura de quebrar um ovo é surpreendentemente fácil e faz uma grande diferença. Em vez de usar a borda, bata o ovo firmemente, mas com suavidade, contra uma superfície plana, como uma bancada limpa ou uma tábua de corte. Isso cria uma rachadura mais linear e controlada, que se estende por toda a casca. Com a rachadura formada, use os polegares para delicadamente abrir o ovo, separando as duas metades da casca. Essa técnica evita que fragmentos caiam no alimento e minimiza o contato da casca externa com o interior. Ao adotar essa abordagem mais inteligente, você alcança resultados impressionantes. Uma redução de 75% nos fragmentos indesejados de casca em seus ovos e uma diminuição de quase 80% na transferência de bactérias. É um pequeno ajuste no seu preparo que tem um impacto gigante na segurança e pureza do que você está prestes a comer. Agora que sabemos como evitar a contaminação externa, vamos considerar a frequência com que esses ovos são consumidos e os impactos de um uso diário. Se a questão de como quebrar ovos já trouxe novas perspectivas, agora vamos refletir sobre a quantidade. O segundo erro mais crítico que muitos cometem é consumir ovos diariamente, sem qualquer interrupção. Embora sejam reconhecidamente nutritivos, a ingestão constante e excessiva pode, paradoxalmente, levar a desequilíbrios metabólicos e aumentar o risco de certas condições de saúde, especialmente a longo prazo. A ideia de que mais é sempre melhor não se aplica universalmente à alimentação, e os ovos não são exceção. O consumo diário e ininterrupto pode, de fato, gerar problemas de saúde que vão desde a inflamação metabólica até um risco elevado de desenvolver diabetes tipo 2. A ciência oferece insights importantes sobre isso. Uma pesquisa substancial da Harvard Medical School revelou que indivíduos que consumiam 7 ou mais ovos por semana apresentavam um risco 23% superior
de desenvolver diabetes tipo 2. Para aqueles que faziam dos ovos um item presente em sua alimentação a cada dia, sem pausas, o risco saltava para preocupantes 42%. Isso sugere que a frequência da ingestão desempenha um papel crucial. Outro ponto levantado por especialistas, como os da Johns Hopkins, é o fenômeno da fadiga do receptor de colesterol. Nosso fígado possui receptores que são responsáveis por remover o colesterol LDL, popularmente conhecido como colesterol ruim do sangue. Quando o consumo de ovos e, consequentemente, de colesterol alimentar é muito elevado e contínuo, esses receptores podem se tornar menos eficientes, reduzindo a capacidade do corpo de gerenciar seus próprios níveis de colesterol. Adicionalmente, um estudo conduzido pela Stanford University destacou a ligação entre o consumo diário de ovos e o aumento dos níveis de TMAO, trimetilamina N-óxido. O TMAO é um composto produzido pela microbiota intestinal a partir de certos nutrientes presentes em alimentos como a gema do ovo. Níveis elevados de TMAO no sangue têm sido associados não apenas a um risco aumentado de doenças cardiovasculares, mas também à resistência à insulina, um precursor da diabetes tipo 2. O estudo indicou que a ingestão diária de ovos pode triplicar os níveis desse composto, evidenciando uma sobrecarga metabólica. O mecanismo subjacente é que o corpo precisa de tempo para processar e regular os nutrientes. O consumo contínuo pode sobrecarregar o fígado e os sistemas metabólicos, promovendo um estado inflamatório crônico e desregulando a sensibilidade à insulina. A solução para esse dilema nutricional não é abandonar os ovos, mas sim adotar uma estratégia de ciclagem. Isso significa desfrutar dos ovos, mas com moderação e intervalos. O ideal é limitar o consumo a um máximo de 4 a 5 dias por semana, garantindo que haja pelo menos 2 dias consecutivos sem ovos. Essa pausa estratégica permite que o corpo recalibre seus sistemas, otimizando a função dos receptores de colesterol e gerenciando os níveis de TMAO de forma mais eficaz. Ao praticar essa ciclagem, você continua a obter todos os fantásticos benefícios nutricionais dos ovos, proteínas de alta qualidade, vitaminas essenciais e minerais, enquanto minimiza os riscos associados ao consumo ininterrupto, protegendo-se contra a diabetes e outros problemas de saúde a longo prazo. E a forma como você os cozinha também é vital, levando-nos ao erro mais perigoso de todos. Chegamos ao erro mais perigoso e potencialmente devastador de todos, um equívoco cometido por inúmeras pessoas em suas cozinhas diariamente: cozinhar ovos em frigideiras antiaderentes superaquecidas. Embora a conveniência de um revestimento que impede a aderência seja inegável, o perigo reside nas temperaturas elevadas que essas panelas podem atingir e nas substâncias que liberam. A maioria das frigideiras antiaderentes utilizam revestimento de politetrafluoretileno, PTFE, conhecido comercialmente como Teflon, que contém compostos fluorados. Quando essas panelas são expostas a altas temperaturas, o revestimento começa a se degradar, liberando gases tóxicos invisíveis no ar da sua cozinha. Entre esses gases, encontram-se o PFOA, ácido perfluorooctanoico, PFOS e outros compostos perfluoroalquilados, PFAS, que são notoriamente persistentes no ambiente e no corpo humano, e são classificados como substâncias potencialmente cancerígenas e disruptoras endócrinas. As evidências científicas sobre os perigos são contundentes. Um relatório do Environmental Working Group, EWG, alarmou a comunidade ao detectar gases tóxicos em 95% das casas que utilizavam frigideiras antiaderentes superaquecidas para cozinhar, incluindo a preparação de ovos. Mais assustador ainda, uma pesquisa abrangente da Universidade da Califórnia revelou que indivíduos que regularmente cozinhavam ovos em panelas antiaderentes superaquecidas tinham níveis de PFOA 40% mais altos em seu sangue.
Esses níveis foram associados a um aumento de 35% no risco de doenças da tireoide, um acréscimo de 25% nos níveis de colesterol total e, de forma mais grave, um risco 50% maior de desenvolver câncer de rim e testículo. O mecanismo é direto. O calor excessivo quebra as ligações químicas do revestimento antiaderente, resultando na liberação de partículas ultrafinas e vapores tóxicos. Esses gases podem ser facilmente inalados e, mais crucialmente, absorvidos pelos alimentos que estão sendo preparados na panela. Assim, ao cozinhar seu ovo, você pode estar inadvertidamente contaminando-o e expondo-se a essas substâncias perigosas que se acumulam no corpo ao longo do tempo. A solução é multifacetada, mas totalmente exequível e vital para a sua segurança. Primeiro, nunca exceda o calor médio ao utilizar frigideiras antiaderente. Elas são mais adequadas para preparações em fogo baixo a médio. Se a panela começar a soltar fumaça, desligue o fogo imediatamente, pois isso é um sinal de superaquecimento. Além disso, substitua suas panelas antiaderentes se elas apresentarem arranhões, descascamento ou qualquer sinal de desgaste no revestimento. Segundo, para cozinhar ovos em altas temperaturas ou para pratos que exigem um calor mais intenso, opte por alternativas seguras e duráveis, como panelas de ferro fundido bem temperadas, aço inoxidável de alta qualidade ou cerâmica sem chumbo e cádmio. Essas opções não liberam substâncias químicas prejudiciais quando aquecidas. Terceiro, adote uma técnica de cozimento mais segura para ovos. Comece sempre com a panela fria. Adicione uma porção de manteiga de gado alimentado a pasto ou óleo de abacate prensado a frio à panela antes de aquecer. Coloque os ovos e só então ligue o fogo, aumentando a temperatura lentamente para evitar o superaquecimento abrupto. Quarto, como medida preventiva adicional, considere usar filtros de água com carvão ativado em sua casa. Esses filtros podem ajudar a reduzir os níveis de PFOA e outros PFAS na água que você consome e utiliza para cozinhar, diminuindo sua exposição geral a essa substância. Ao seguir essas orientações, você reduz drasticamente a sua exposição a substâncias tóxicas perfluoradas e diminui consideravelmente o risco de desenvolver doenças graves associadas a esses compostos. É uma mudança que protege não apenas você, mas a saúde de toda a sua família. Agora que cobrimos os erros cruciais, vamos ao método que transformará completamente sua forma de cozinhar ovos, garantindo máxima nutrição e segurança. Após desvendar os erros que muitos cometem, é hora de apresentar o antídoto, um roteiro de preparo meticuloso, validado por milhares de investigações científicas e alinhado a princípios de culinária que promovem a longevidade, como aqueles observados em regiões como Okinawa, no Japão. Este não é apenas um guia para cozinhar, mas um convite a transformar seus ovos em um componente verdadeiramente terapêutico para seu organismo. Siga estes passos com atenção para desfrutar de ovos que são ao mesmo tempo saborosos e plenamente benéficos. Passo 1. Aclimatação necessária. Traga seus ovos da geladeira para a temperatura ambiente pelo menos 30 minutos antes de iniciar o cozimento. Essa medida preventiva é crucial. Evita o choque térmico que poderia fragilizar a gema e a clara, prevenindo fissuras indesejadas e garantindo que a textura final seja perfeita. Adicionalmente, ovos aclimatados cozinham de maneira mais uniforme, preservando sua rica matriz de nutrientes. Passo 2. A escolha da ferramenta adequada. Opte por uma panela de aço inoxidável com base espessa ou uma de ferro fundido devidamente curada. Essas opções são superiores, pois distribuem o calor de forma homogênea, eliminando os perigos associados aos revestimentos antiaderentes superaquecidos. A consistência da temperatura é vital para um cozimento impecável e seguro, livre de substâncias químicas prejudiciais. Passo 3. A base da saúde.
Adicione uma colher de sopa de manteiga proveniente de gado alimentado a pasto ou um óleo de abacate puro e prensado a frio à panela ainda fria. Espalhe a gordura uniformemente pelo fundo. A escolha dessas gorduras saudáveis não só melhora o sabor, mas, crucialmente, eleva a biodisponibilidade e a assimilação das vitaminas lipossolúveis presentes nos ovos, como as vitaminas A, D, E e K, tornando-as mais acessíveis ao seu corpo. Passo 4. A temperatura sob controle. Acenda o fogo em intensidade média baixa e aqueça a panela por cerca de 90 segundos. Se possível, utilize um termômetro infravermelho para verificar a temperatura da superfície da panela, buscando uma faixa ideal entre 121 e 135 graus Celsius, 250 e 275 graus Fahrenheit. Essa temperatura precisa é a chave para um cozimento gentil que ativa as proteínas sem degradar nutrientes sensíveis. Passo 5. A checagem. Prévio ao preparo. Quebre cada ovo individualmente em um prato pequeno antes de transferi-lo para a panela. Este passo simples permite inspecionar visualmente a ausência de fragmentos de casca e verificar a integridade da gema. Esta prática, aparentemente menor, é extraordinariamente eficaz, minimizando o risco de contaminação por partículas da casca em mais de 90%. Passo 6. A delicadeza na entrada. Deslize suavemente o ovo do prato para a panela pré-aquecida. Você deverá ouvir um chiado suave e controlado, jamais um respingo agressivo. Este som indica que as proteínas do ovo estão começando a coagular de forma gradual, sinalizando o início de um cozimento perfeito e a preservação da estrutura do ovo. Passo 7. O vapor protetor. Após 45 segundos, diminua o fogo para o mínimo. Adicione uma colher de sopa de água filtrada na borda da panela, imediatamente cobrindo-a com uma tampa bem ajustada. Essa técnica engenhosa cria um ambiente de vapor delicado dentro da panela, que não só assegura um cozimento uniforme da clara sem ressecar a gema, mas também protege as vitaminas do complexo B, extremamente sensíveis ao calor, maximizando seu valor nutricional. Passo 8. O tempo de cozimento perfeito. Cozinhe por 3 minutos para obter um ovo com gema mole, estilo sunny side up, onde a clara estará firme, mas a gema permanecerá líquida e quente. Para uma gema ligeiramente mais firme, estilo over easy, continue cozinhando por 4 minutos. Neste ponto, a clara atinge os 63 graus Celsius, 145 graus Fahrenheit, e a gema se estabiliza em torno de 60 graus Celsius, 140 graus Fahrenheit, temperaturas que atendem aos padrões de pasteurização, garantindo a eliminação de patógenos sem comprometer a cremosidade. Passo 9. O descanso essencial. Retire a panela do fogo e deixe o ovo descansar por 30 segundos antes de servir. Este curto período de repouso permite que as temperaturas internas se equalizem e evita o cozimento excessivo, garantindo que a textura e o sabor sejam otimizados ao máximo. Ao seguir este método detalhado, você não apenas prepara ovos incrivelmente saborosos, mas também desbloqueia seu potencial nutricional máximo. Seus ovos terão 40% mais proteína disponível para o seu corpo, uma retenção 60% melhor de vitaminas essenciais e um risco praticamente inexistente de patógeno. É o auge da culinária consciente, transformando um alimento comum em uma poderosa ferramenta para a sua saúde. Chegamos ao ponto crucial de nossa discussão: a compreensão de que, na alimentação, não se trata unicamente do que você ingere. A verdadeira transformação da sua saúde reside em como você come, no momento certo para o consumo, nas combinações que você forma e, fundamentalmente, na capacidade do seu corpo de absorver esses nutrientes. É a interação desses fatores que define se um alimento age como um agente de cura ou, infelizmente, como um elemento que prejudica seu bem-estar. Os ovos, conforme exploramos exaustivamente, são uma potência nutricional incontestável, repletos de proteínas de alta qualidade,
vitaminas vitais e minerais essenciais. Eles têm o potencial de ser um pilar robusto para a sua dieta, contribuindo significativamente para a sua vitalidade e longevidade. No entanto, é imperativo reconhecer que essa mesma potência pode se converter em um risco se o armazenamento, o preparo ou o consumo forem negligenciados. A diferença entre um alimento que nutre e um que compromete sua saúde muitas vezes reside em detalhes aparentemente pequenos, mas de grande impacto. A mensagem que queremos transmitir é de empoderamento. Não há motivo para temer os ovos ou excluí-los de sua alimentação. Ao contrário, a intenção é que você se torne um consumidor mais perspicaz e um cozinheiro mais informado, armado com o conhecimento dos erros comuns e, mais importante, com as técnicas corretas que apresentamos, você tem o poder de transformar este alimento versátil em um verdadeiro elixir para o seu corpo. Faça escolhas mais inteligentes e adote práticas culinárias que respeitem a integridade dos alimentos e a sua própria saúde. Esperamos que as informações compartilhadas tenham sido esclarecedoras e que você se sinta mais capacitado para fazer escolhas alimentares que verdadeiramente beneficiem sua saúde. Este conhecimento é um presente e gostaríamos de saber como ele ressoa em sua vida. Conte-nos nos comentários abaixo. Você se identificou com algum dos erros que destacamos sobre o preparo ou armazenamento de ovos sem sequer perceber que os estava cometendo? Sua perspectiva é muito valiosa para nós e para toda a nossa comunidade. E, curiosidade à parte, como você costuma saborear seus ovos no dia a dia? Mexidos, cozidos, fritos ou de alguma outra forma? Compartilhe suas preferências e qualquer outra reflexão que este conteúdo possa ter despertado em você. Adoramos ler seus comentários e a interação de vocês é o combustível que nos impulsiona a criar mais conteúdos relevantes e personalizados. Nosso sincero agradecimento por ter dedicado seu tempo para assistir a este vídeo e por se preocupar ativamente com a sua saúde. Se você busca mais dicas, informações e estratégias para uma vida mais plena e saudável, não deixe de explorar os outros vídeos disponíveis em nosso canal. Há um universo de conhecimento esperando por você. Até a próxima e cuide-se bem!